Hoje eu tenho uma palavra para você que está no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. A Bíblia diz que se dois concordarem acerca de qualquer propósito, dois ou mais, o Senhor abençoaria nos céus, né? O que concordar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra também será desligado no céu. Então fala da concordância, da união de fé. Então nós vamos fazer 7 domingos a partir desse domingo, começando concordando a respeito da saúde, depois da família e assim por diante. Você vai receber uma pasta, né, como essa aqui. Dentro dela tem uma parte para você fazer o pedido de oração, né? E aqui nessa folha você vai receber um selo e vai colar nela, demonstrando que você veio, ouviu a palavra e orou em concordância conosco. E tudo, vamos crer no que a Bíblia diz, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você liga a bênção, e o que você desligar, ou seja, você vai desfazer o mal, as maldições, as pragas, né, e todos os traumas, Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estava falando com uma pessoa que já é evangélica, cristã há muitos anos, né, mais de 40 anos, e mesmo assim disse: olha, pastor, eu tenho lutado com aquela questão do trauma de infância, né, tem me atormentado, né, essa questão do trauma de infância, e Deus vai operar em nome do Senhor Jesus. Então vamos à palavra, Provérbios 6, no verso 16, diz assim, ó: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então aqui Deus ele descreve 6 coisas que aborrecem ao Senhor. Eu creio que a intenção minha e sua não é aborrecer ao Senhor, porque você imagina, você quer ser abençoado, não é verdade? Quem quer ser abençoado faz assim com a mão? Todo mundo. Mas como é que você vai ser abençoado, vai liberar uma bênção para você, se Deus está aborrecido com você? Não é verdade? Então eu tenho que colocar no meu coração, eu não devo de modo algum aborrecer o coração de Deus. Se Deus estiver aborrecido, né, com você, né, comigo, dificilmente Ele vai liberar uma bênção para nós. Por mais que Deus queira nos abençoar, mas Ele não pode abençoar se Ele estiver aborrecido. Então existem 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a 7ª Deus abomina. O que é isso, abominar? Detestar. Deus detesta essa 7ª coisa, e nós vamos ver aqui. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, né? Pessoa que é testemunha da mentira. E o que semeia contenda entre irmãos. Essa última aqui, o semeador de contenda, a prática de semear contenda, Deus detesta, Deus abomina. Então, primeira coisa, olhos altivos. O que é uma pessoa, pastor Marcos, que tem olhos altivos? É aquela pessoa que é soberba, aquela pessoa que não permite ser ensinada, nem por Deus. Ela disse: não, está tudo sob controle, eu não vou ouvir, eu não vou mudar, né? Eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim, então aguenta as consequências. Então Deus não vai, isso aborrece ao Senhor. Se você tiver olhos altivos, indisposto a mudar, você pode escolher isso, você é livre. Mas aborrecendo ao Senhor, dificilmente você vai ser abençoado. Então eu tenho que ser uma pessoa de olhos humildes. A humildade é você estar disposto a corrigir o que tem que ser corrigido, a mudar o que tem que ser mudado, a tirar o que tem que ser tirado. Independente se você tem 1 ano de igreja, 1 dia de igreja, ou 40, 50 anos de igreja. Eu quantas das vezes já conheci pessoas que falaram: eu já tenho mais de tantos anos de evangelho. Quando eu comecei novo, né, pregar, uma senhora falou isso para mim: olha, eu tenho mais tempo de igreja, jovem, do que você de vida.
Eu falei, olha, mas Deus me usa. Deus me ungiu, me capacitou para lhe abençoar. Pouco tempo depois ela estava lá perturbada, né? Teve até caso de expulsão de demônios, ela estava endemoniada. Depois ela se tornou uma ovelha querida. Mas o diabo colocou isso no coração dela. Não, eu não vou ouvir esse rapaz aí, porque ele é mais novo de igreja, mais novo de vida. Eu tenho mais tempo de igreja do que ele de pastor, de evangelho, de vida. Irmãos, nós temos que ter olhos humildes. A Bíblia não diz, né, que os pobres de espírito vão herdar? Então tem que ser pobre de espírito. O que é isso? Alguém que está disposto a aprender, a mudar, a corrigir a rota. Lembra que eu falei há um tempo atrás do Waze, né? Aquele aplicativo quando você dirige, né? Você coloca lá no Waze, no GPS, né? E de repente você não presta atenção e erra a rua, você entra num lugar errado. O que o Waze ele fala, né? Recalcular, ele fala recalcular, quer dizer, ele recalcula a rota. Você está indo para um caminho errado, mas ele fala, ó, você vai ter que voltar, você vai ter que fazer o contorno para poder novamente entrar na rota que você precisa. E na vida espiritual a mesma coisa. Só que tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu morri, eu vou viver assim, vou morrer assim, né? Quer dizer, a pessoa não tem olhos de humildade, altivos. Isso aborrece o coração de Deus, irmão. Porque a rebeldia, a indisposição, faz Deus lembrar do primeiro rebelde. Quem foi o primeiro rebelde, você lembra? Quem foi? Lúcifer, sim ou não? Ele não foi o primeiro rebelde? Então, quando eu imito o primeiro rebelde, que foi Lúcifer, eu aborreço a Deus, porque faço Deus lembrar daquele que se levantou contra a vontade de Deus. Então, eu tenho que ter olhos humildes, não olhos altivos. Que mais? Língua mentirosa. Aí já está bem claro, né, pessoal? A língua mentirosa, a pessoa que faz uso da mentira, irmão, essa pessoa aborrece a Deus. Por quê? Porque a mentira é o contrário da verdade. A palavra de Deus é a verdade, e a mentira é a palavra do diabo. Então, quando eu faço uso da mentira, eu estou servindo e fazendo uso daquilo que é de Satanás. Não, pastor, eu já vi alguém dizer até essa loucura, né? É uma mentirinha santa, já viu? Que doideira, né? Associando o santo ao profano. Não tem mentirinha santa, mentira é mentira, é do diabo. Não tem mentirinha, mentira média ou mentirona, né? Não, é mentira. Pastor, mas eu me coloquei numa enrascada, e se eu não mentir, o negócio vai ficar feio para o meu lado. Irmão, o que eu tenho que fazer? Evitar cair numa enrascada, evitar me envolver com coisas erradas. Para quê? Para que eu não tenha que mentir, porque o diabo é sujo. Ele ajuda você a fazer, mas não ajuda a esconder. Se você fizer uso da mentira, ele vai ser o primeiro a te denunciar para te envergonhar. E quem mente tem por pai o diabo. Então a língua mentirosa aborrece a Deus. Às vezes a pessoa fala assim, eu não entendo, por que eu não sou abençoado? Porque diante dos homens, ele ou ela fala uma coisa, mas longe fala outra. Aborrece o coração de Deus. Então nossa língua tem que ser uma língua que fala a verdade ou mentira, pessoal? A verdade, né? Que mais? Mãos que derramam sangue inocente. Você não deve derramar sangue, matar ninguém, né? De jeito nenhum. A Bíblia diz não matarás, é taxativo, fala não. Então não seja disposto, nem pense, nem intencione isso de jeito nenhum. Claro que tem casos de defesa, né? A pessoa ela faz a defesa, né? Como é que fugiu a palavra agora? Legítima defesa, né? E casos também de pessoas em serviço. Eu já tive um obreiro nosso em São Paulo que ele é policial militar, ele é sargento da polícia militar. Né? Já tive um irmão era da polícia civil, guarda municipal e militar. E ele disse assim, pastor, como é que eu posso ser cristão, fazer a obra, se eu sou uma pessoa que eu sou militar, eu ando armado, eu posso talvez numa ocorrência dar um tiro, quem sabe até matar alguém. Eu falei, meu amigo, é muito simples.
Se você sai de casa disposto a matar, você está mal intencionado. Então você está cometendo um pecado e pode até incorrer num crime. Mas qual que é a sua disposição quando você vai trabalhar? Ele falou: pastor, eu oro a Deus, eu peço para Deus me livrar, para Deus me guardar, para que eu não... Ele falou assim, eu peço até para que a bala, ela junte, como é que é? Teia de aranha no tambor do revólver. Que eu não precise, de jeito nenhum, atirar. Mas se eu precisar, é você em legítima defesa e no pleno exercício da sua função, não é? Você está ali exercendo a função. Agora, se você estiver disposto a derramar sangue, aí você comete um pecado e isso vai desagradar a Deus. Por quê? Porque o sangue, irmão, clama por justiça. Então, se eu faço mal, se eu derramo o sangue de alguém, prejudico alguém, aquilo vai me cobrar. Lembra o caso de Caim e Abel? Quem lembra? Quando Deus chega para Caim e pergunta assim: cadê o teu irmão? Ele fala assim: eu vou saber do meu irmão? Eu sou pajem dele, eu sou babá dele. Ele falou: olha, o sangue do teu irmão clama desde a terra. Ou seja, o sangue de Abel clamava por justiça. Então Deus foi cobrar do Caim o derramamento do sangue do Abel. Quer dizer, ele falou: eu não sei, quer dizer, ele estava mentindo ou não estava? Por quê? Ele estava querendo encobrir, esconder o crime que ele cometeu, mas o sangue clamava por justiça. Então o sangue do inocente, irmão, não fica impune. Como diz o outro, nem aqui nem na China, né? Nem aqui e nem na eternidade. Eu lembro de um caso de uma senhora, eu vi essa situação, que a bisneta dela estava no hospital, ficou doente, estava na UTI, e ela orava, clamava a Deus, a família em oração e tudo, eram evangélicos, e nada da menina ser curada, ela só ia piorando. E a senhora falou assim: olha, eu vou orar a Deus, Deus vai mostrar o que está acontecendo. E ela orou. E aí o Espírito Santo fez ela lembrar de uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, né? E aí ela reuniu a família toda, os filhos e netos e tal, todo mundo que a conhecia, e falou: preciso confessar uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, muitos anos. Ela dizia assim: olha, eu cometi adultério, traí o bisavô de vocês, o avô, o pai. Ele, né, eu confessei, ele ficou revoltado, e ele foi e matou o meu amante. E ele enterrou ele no quintal de casa. O corpo dele enterrou no quintal. E ele disse então: olha, você é adúltero, eu sou um assassino. Eu não conto que você adulterou, e você não conta que eu sou um assassino. Vamos guardar esse segredo pro resto da vida. E ela falou: o Espírito Santo me incomodou que eu contasse essa verdade. Agora, quem diria, uma vovozinha lá, quase seus 100 anos ou até mais, cabelinho branquinho, com aquela carinha, né, bem frágil, né, aquele, né, vamos dizer assim, cabelinho arrumadinho e tal. Você fala assim: quem diria que ela guardaria um segredo tão sério como esse? O bisavô, né, eu acho que, se não me engano, já tinha morrido, mas olhasse lá para um senhorzinho lá, idoso ali, né, com seu cabelinho branco, com dificuldade de andar, na bengalinha, quem diria que ele era um assassino? Mas o sangue clamava. E ela entendeu, ela falou assim: olha, enquanto não confessar, Deus não vai poder operar na minha vida. Irmão, e na hora que ela confessou, oraram, pediram perdão a Deus, clamou a Deus, irmão, a bisneta dela ficou curada, ficou bem, saiu da UTI e foi restaurada. Amém? Então, que as nossas mãos não derramem sangue, nem literalmente, né, de você tirar a vida de alguém, não esteja disposto jamais a isso, jamais. A não ser que você esteja em legítima defesa, ou você seja, né, alguém que trabalha com segurança, né, como você seja um militar, por exemplo, está no exercício da função.
em último caso. E nem espiritualmente derramar sangue, prejudicar alguém, irmão. Eu vou prejudicar aquela pessoa, vou difamar, vou caluniar, vou puxar o tapete dela, porque se ela cair eu me levanto. Não vai ser bênção, irmão, vai ser maldição. Daqui a pouco o tempo passa e a pessoa cai em desgraça e fala assim, mas como é que pode? Por que isso foi acontecer? Irmão, começa a recapitular, que você vai ver que o sangue de um inocente clama por justiça. O sangue de Abel clamou a justiça diante de Deus por Caim. Então, isso aborrece a Deus. Não mate ninguém, não queira matar ninguém, nem fisicamente e nem moralmente, e muito menos espiritualmente. Vamos avançando aqui. Que mais? Coração que maquina pensamentos viciosos. O coração que está maquinando, a mente, né? O interior da pessoa começa a maquinar coisas. Outro exemplo, um homem chegou para o missionário e falou assim, missionário, eu já não me dou bem com a minha esposa, eu sei que se eu me divorciar dela, consciente, eu casei consciente, eu não casei como inocente não, então eu sei que se eu me divorciar dela, eu vou estar pecando contra Deus, Deus não aceita isso, Deus não concorda, a não ser caso de adultério, ou eu posso casar de novo só em caso de viuvez. Adulterar ela não vai adulterar, porque ela é uma santa mulher de Deus, então adulterar não vai, não posso me separar sendo consciente. Ele falou assim, missionário, eu posso orar para minha esposa morrer? Ela vai para o céu, ela é serva de Deus, e ela vai para o céu antes de mim, eu posso orar para ela morrer? Aí o missionário falou assim, meu irmão, posso falar uma coisa? Além de adúltero, você é homicida. Porque certamente ele já estava pensando em largar dela, né, ou que ela morresse para ficar viúva, ficar livre, para quê? Porque ele já estava de olho em outra. Ela não é verdade? Já estava como diz na minha até de zóio já, né? Então a resposta que ele recebeu foi, você está maquinando no seu interior algo que não é de Deus, você está maquinando. O que é maquinar? Planejando, formalizando um plano que dá até ar de legalidade, né? Não, mas ela vai morrer, ela vai para o céu, aí eu fico viúvo, aí então, depois de viúvo, mas ele já está pensando, ele está torcendo, Eu lembro de um caso de um filme, claro que é ficção, né? Uma pessoa que queria matar, não sei se é o marido ou a esposa, e começou a dar sementes de maçã, que tem uma substância, né, da semente de maçã em grande proporção, está amarrado, não estou ensinando ninguém não, né? Que tem uma substância lá que se comer em grande quantidade, você pode intoxicar a pessoa e matar. A pessoa descobriu, ele tem, né, uma indisposição e tal, então se essa substância for ingerida em grande quantidade, ele ou ela pode morrer. Está amarrado em nome de... Está maquinando pensamentos viciosos, coisas que não são boas, irmão. Prejudicam o corpo, prejudicam a alma e o espírito também. Deus se aborrece com isso. Se aborrece, né? E mais, pés que se apressam a correr para o mal. A pessoa que ela está doidinha para poder correr para o pecado, irmão. É aquele que fica caçando polêmica na internet. Caçador de pecado, já viu isso? Caçador de pecado. E ela fica lá no Google. Hoje você dá um Google, irmão, você encontra o que você quiser. Quem procura, acha. Se você colocar assim, pastor que bebe cachaça, vai aparecer ou não vai? Vai. Talvez não é um pastor de verdade, né? Pelo menos não é uma pessoa séria, ou até um dia foi, mas se desviou, se enfraqueceu e perdeu a comunhão. Você vai encontrar pastor adúltero, vai encontrar pastor ladrão, vai encontrar tudo o que você quiser, mas depende de onde que você quer chegar. Os seus pés se apressam a correr para a presença de Deus, então ainda que seja verdade, você vai sair fora disso. Não quero saber, irmão, Deus tem misericórdia. A Bíblia diz assim, 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu, bata no peito e fala, eu não serei atingido. Mas os pés que se apressam a correr para o mal, fica caçando, irmão, fica procurando, fica pesquisando. Irmão,
Essa pessoa está doidinha para pecar, só falta um pretexto. Só um pretexto. Ah, mas também, eu vi lá que o fulano de tal, eu vi na internet, eu ouvi no rádio, eu vi na TV. Os pés estão apressados para correr para o mal. Está doidinho para correr para o mal. Não procura um pretexto para você fazer o que aborrece a Deus. Não, ainda que haja um bom pretexto, ainda que haja um motivo para você fazer, não faça. Um dia eu falei com um rapaz conhecido, ele veio e falou assim: pastor, a minha esposa me traiu, minha vontade é ir matar o fulano, matar ela, e depois fazer uma loucura comigo. O que eu faço? Eu disse assim: olha, você concorda com o que ela fez? Não, de jeito nenhum. Foi então. Você vai fazer igual ou pior? Ora a Deus, né? Pede a Deus ajuda, Deus vai te ajudar, Deus vai sarar o teu coração e tal. Foi trabalhando, ajudando em oração, orientando, graças a Deus se reataram, né? Se reconciliaram, voltaram marido e mulher, se perdoaram e tem até uma filhinha já. Deus reverteu a maldição, mas os pés dele, né, que estavam dispostos a correr por mal, graças a Deus, mudaram de direção. Não vou correr por mal, não vou correr para a presença de Deus. E eles estão até hoje. Mas se você estiver disposto a correr para o mal, é um pretexto só. Um pretexto. Basta um pretexto. Alguém que olhou com a cara feia para você, alguém que não deu bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem a paz do Senhor, sei lá. Algo simples. Se você procurar desviados aí na rua e vai perguntar assim: eu me afastei da igreja, por quê? Não vai dizer porque Jesus me abandonou, porque Jesus me traiu, porque Jesus me ofendeu. Vai falar assim: porque o homem, e você vai ver cada coisa banal. Porque o pastor foi tóxico. Para com isso, irmão. Ainda que tenha sido tóxico, eu falei do caso de uma jovem cantora famosa, e ela falou assim: não, eu larguei o sistema religioso, assim que o pessoal chama hoje, né? A igreja é sistema religioso. Antes não, antes era uma arca de salvação, hoje é sistema religioso. Não, porque lá eu fui, o pastor era tóxico, porque quando eu tinha meus 14, 15, 16 anos, ele pegava muito no meu pé. Era jovem na igreja, mas antes de conhecer Jesus, vivia aprontando, vivia no mundão, no erro. Aí foi para a igreja, o pastor pegava no pé, o pastor, o líder dos jovens. Para quê? Para a pessoa andar no caminho. E não valeu a pena? Valeu, a pessoa ficou no caminho. Começou a ser usada no louvor, começou a ser inspirada por Deus para criar canções, começou a ser usada, Deus ungiu a voz, montou-se uma banda, cresceu, ganhou notoriedade, e foi o período que ela mais teve comunhão com Deus, foi onde o Espírito Santo inspirou. Valeu a pena a toxicidade, né, pessoal? Até que ajudou. Mas agora não, olha, o pastor era tóxico. Não, o pessoal está cunhando umas palavras assim meio modernas. Não cai nessa não, irmão. O pastor usa o cajado, não é para bater deliberadamente, não é para ficar batendo na cabeça da ovelha, mas se precisar, irmão, o pastor, ele faz isso. O cajado é para puxar a ovelha está indo para o buraco, ele puxa. É ou não é? Fica sozinho sem pastor para você ver aonde você vai parar. A cobra vai te pegar, o leão, o urso. Fica sem alguém tóxico, você vai ver aonde a falta de toxicidade vai te levar. Eu tenho certeza, mas se a pessoa continuar assim, sendo ingrata, daqui a pouco vai falar assim: canta as canções ungidas que você cantava. Eu não consigo mais, porque eu não orava como eu não oro como eu orava antes, eu não sirvo como eu servia a Deus antes. Tem uma liberdade? Sim. Mas será que está usando ela para buscar Deus? Não sei. Então aqui ele está dizendo: os pés que apressam a correr para o mal. Os seus pés têm que ser apressados a correr para a presença de Deus. Amém ou não? E diz aqui:
Testemunha falsa que profere mentiras. Deus se aborrece com testemunha falsa, testemunha da mentira. Testifica mentira, irmão, não fala aquilo que você não sabe. Eu acho que aconteceu isso. Então, se você acha, não sei. E ainda que eu saiba, tem coisas que Deus fez com que eu soubesse para quê? Para orar, para abençoar, para repreender o mal, para pedir misericórdia para aquela pessoa. Mas não, eu sou testemunha da mentira, eu testifico aquilo que não é verdade. Diz aqui: e o que semeia contenda entre... A última coisa Deus detesta. O que Deus detesta, igreja? O que semeia contenda entre irmãos. Semeador de contenda, Deus detesta. Deus detesta quem semeia, espalha contenda. Você quer tornar-se detestável, fazer que a tua oração enoje a Deus? A oração de alguém detestável faz Deus sentir nojo. Não, pastor, eu quero ser agradável. Então não semeie contenda. Semeie, seja como uma cola que vai conectando as pessoas. Amém? Você vê alguém assim, meio chateado, meio aborrecido, você vai e fala assim: meu irmão, Deus é contigo, levanta a cabeça. Não, mano, para com ele, dá ouvido pro diabo, não. Vá lá, se acerta. Mas o fulano, então vamos chamar o fulano aqui. Você vê que às vezes a pessoa que não quer resolver, ela fala mal de alguém, mas ela fala assim: não, vamos chamar o fulano. Não, deixa para lá, não chama o fulano não. Você não quer resolver? Não. Agora, se você for contencioso, irmão, esses dias eu fiquei admirado, né, a questão da fofoca, né? Hoje, você sabe que hoje tem fofoca digital? Né? Antigamente se fala assim: olha, você sabe o que o fulano falou? Não é assim? Hoje não, hoje escuta aqui o que o fulano falou. Escuta aqui, né? Eu acho, irmão, opinião própria minha, eu acho que se alguém grava alguém falando uma coisa, às vezes pessoal, particular, acho que é uma falta de caráter tremenda. Acho que não o diabo faria uma coisa dessa. Um dia estava tendo uma contenda de família. Aí uma pessoa ligou e falou assim: olha, fulano de tal não está querendo que eu faça, né? É um negócio de uma fossa, né? Na roça. Aí fazia a fossa lá e tudo. A pessoa tinha que ceder o espaço para passar o cano para poder fazer. E era no terreno de uma outra pessoa. A fulano de tal não quer deixar. O que você acha? Só faltou fazer assim: o que você acha? Aí, para piorar, a pessoa fala: pera um minutinho, deixa eu ligar o gravador aqui, né? Eu falei: olha, eu acho que vocês deveriam orar a Deus. Vocês deveriam ver o que é bom para todo mundo. Vocês deveriam sentar e se reunir e todo mundo fazer algo para poder contribuir que seja bom para todos. A pessoa ficou brava comigo. Por quê? Porque queria que eu falasse: o fulano não deixou, mas como é que pode, né? Que egoísmo, que isso, aquilo outro. Aí depois a pessoa fala: olha o que o fulano falou, né? Gravaria a sua voz e falar: olha aqui, ó, o que o Márcio falou. A pessoa até tendencia uma resposta, né? Para você poder dar a resposta do jeito que ela quer. Eu falei: olha, isso não se faz. Não se faz. Isso aí é até um crime se você projetar alguma coisa. Irmão, Deus considera maldito, abominável, detestável. Então não cria contenda entre irmãos. Pelo contrário, meu Deus, se depender de mim, eu vou unir todo mundo. Quem quer a desunião, não é o diabo, pessoal? Sim ou não? O que diz o Salmo 133, 1? Olha só. Salmo 133, 1. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em quê?
É bom, é maravilhoso que os irmãos se unam, né? Vivam unidos. Como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão desce sobre a hora das suas vestes, como o orvalho do Hermon desce sobre os montes de Sião, porque esse ali é onde a união, né? Ali pode ser a minha casa, pode ser meu trabalho, pode ser meu casamento, pode ser minha família. Esse ali é onde tem união. Se a igreja não tiver, esse ali não vai ser igreja. Se no meu trabalho não tiver a união, ali no meu trabalho não vai ter a bênção. Se na minha casa não tiver a união, ali na minha casa não vai ter a bênção. Ali, onde tem união, o Senhor ordena o quê? Ordena o quê? Então, uma família para ser abençoada tem que ter união. Uma igreja para ser abençoada tem que ter uma empresa e assim por diante. Diz aqui, a vida para sempre, enquanto tiver união, vai ter bênção. Deixou de ter união, deixou de ter bênção. Então, 6 coisas que Deus se aborrece, e a 7ª ele detesta. Quais são elas? Olhos altivos, pessoa que não se permite doutrinar, ensinar ou corrigir. Língua mentirosa, pessoa que usa a língua para proferir mentiras. Mãos que derramam sangue inocente, pessoas que estão dispostas a derramar sangue, literalmente ou espiritualmente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pessoa que fica projetando no seu interior coisas desagradáveis a Deus. Pés que se apressa a correr para o mal, pessoa que está doidinha para correr para o pecado, só esperando um pretexto, um motivo. E testemunha falsa que profere mentiras, aquela pessoa que é testemunha da mentira, né? Que inventa a história. E o que semeia contenda esse Deus detesta, o semeador de contenda. Então que o Espírito Santo nos ajude a não ser esse tipo de pessoa. Se somos, nos ajude a corrigir, a mudar a rota. E se nós conhecemos alguém dessa maneira, que o Espírito Santo nos capacite a ajudar pessoas também. Diga glória a Deus. Coloque a mão no coração e peça ao Senhor. Fala, Senhor, me ajuda a ter olhos humildes, olhos, ó Deus, que estão, meu Pai, voltados para o Senhor, que os meus olhos não sejam altivos, mas sim que eu tenha humildade e simplicidade, porque somente os limpos de coração verão a Deus, e que a minha língua não seja a língua mentirosa, mas seja uma língua que fala, meu Deus, a respeito da verdade, que as minhas mãos não venham derramar sangue de inocente, assim como Caim derramou o sangue de Abel, mas que eu venha, meu Deus, preservar a vida e proteger e abençoar o inocente, que o meu coração não venha maquinar, projetar pensamentos viciosos, pensamentos criminosos, pensamentos pecaminosos. Os meus pés não sejam, meu Deus, não tenham pressa a correr para o mal, mas os meus pés estejam, meu Deus, voltados a correr para a sua presença, para os átrios do Senhor, e que, meu Deus, eu não seja contencioso, que eu não venha semear brigas, intrigas, fofocas, maledicências, mas que eu venha, meu Deus, semear a paz, porque o Senhor diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que propagam as boas novas do Evangelho. Então, meu Deus, que o Senhor nos ajude a semear as boas notícias, a semear a presença do Senhor, a tua bênção. Pai, abençoa, Deus, que nós não viemos aborrecer o teu coração e nem muito menos praticar algo que o Senhor detesta. Que esta palavra não seja, Deus, apenas uma informação, mas seja, meu Deus, uma direção de vida para todos nós, em nome de Jesus. Diga glória a Deus.
e aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Olha, deixa eu dar um recado para os irmãos. Então, domingo eu espero por você, 8 da manhã, às 15 horas e em novo horário, 17 horas. Estamos baixando um pouquinho o horário da noite para tarde. Para quê? Para que quem estiver tendo dificuldade de ônibus, de transporte, possa vir nesse horário, caso possa optar pelo horário da tarde. Nós temos esse novo horário, portanto, 8 da manhã, 3 da tarde e 5 da tarde, tá bom? Tem dias de verão e eu creio que você vai chegar até em casa, vai estar até claro ainda, pessoal? Domingo à tarde, vai dar até para pegar uma praia, dependendo do dia e do calor. Então, 8, 15 e 18 e 17 horas, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amigos. Olha, como posso dar bênção em nome do Senhor? E você, trazendo um recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, Você que é dizimista, pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276 e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.